Então, vamos começar com a culpa, com o conceito. A culpa, segundo o dicionário, é um sentimento que a gente tem quando a gente tem responsabilidade por um dano, por um mal, por um desastre causado a outrem. É um sentimento, uma emoção associada com quando nós cometemos uma falta, um delito ou um crime. Esse é o conceito base da culpa, conceito de dicionário. E que coisas fazem a gente sentir culpa? Segundo o dicionário, são coisas que a gente causa um dano a alguém. Ou seja, se eu causo um dano a outra pessoa, eu me sinto culpado. Pois é, eu queria muito que a culpa fosse um tema tão simples, não que isso seja simples, mas que essa definição pudesse definir suficientemente a culpa. Pois então, nós vamos precisar ir para a literatura dos estudiosos da psicologia que falam da culpa, e um dos mais festejados e mais comentados se chama Lewis. Lewis, em 1971, começou uma série de estudos sobre culpa, e ele foi identificando, a partir desses estudos, que não só nós sentimos culpa quando nós cometemos um ato errôneo, ou um mal, ou um dano a outras pessoas, mas nós também podemos nos sentir culpados por não deixar de evitar um dano a outras pessoas. Então, percebam que tem mais um ponto aí, ou seja, nós temos a tendência de pensar que a culpa ela está associada única e exclusivamente com quando nós fazemos alguma coisa para os outros que não é bacana, mas nós também podemos nos sentir culpados por não termos evitado um dano a alguém. Nós também podemos nos sentir culpados por coisas que, na verdade, não são diretamente nossa responsabilidade. E outras vezes nós não nos sentimos culpados por danos efetivamente causados por nós. E aqui eu quero fazer uma menção. Teve uma pessoa que deixou um comentário, a pessoa chamada Emanuele Araújo. Ela deixou um comentário no Chá da Maldade, dizendo que seria bem legal a gente falar também do conceito de desengajamento moral. Eu não vou fazer um chá inteiro sobre desengajamento moral, mas nós vamos falar sobre isso, que está relacionado justamente ao fato de eu não sentir culpa, não me engajar em sentimentos de culpa, mesmo que eu tenha cometido alguma coisa que não combina com os meus valores. A culpa, segundo Lewis, envolve uma avaliação negativa de comportamento específico, existindo uma tensão, um remorso e ou um arrependimento que incentiva a pessoa a tentar reparar o sucedido a partir de confissão, pedido de desculpas e comportamentos reparadores ativos. Então, sim, eu posso me sentir culpado por ter investido demais em alguém, em alguma coisa, em alguma área da minha vida, por exemplo. Onde está o nó da culpa? O nó da culpa é quando ela aparece quando? Ela aparece quando nós identificamos que os nossos comportamentos ou as coisas que a gente fez, né, não estão condizentes com os nossos valores, ou seja, nós não estamos adequados na nossa própria avaliação, ou seja, não é essa a visão que nós temos de nós mesmos, nós consideramos que aquilo que a gente fez foi um erro. Por isso, depois nós vamos ter que falar de desengajamento moral, porque é quando, de fato, a gente se comporta de formas
que não condizem com nossos valores, mas a gente não se sente culpado por agir assim. Muito bem. Então, olha que coisa interessante, gente, porque uma das coisas que acontece com frequência é uma confusão entre culpa e vergonha. Então, quando nós estamos falando dessas duas emoções, as duas são emoções autoconscientes evocadas por autorreflexão e autoavaliação. Esse conceito é do Tangney e as duas têm a ver com um sistema moral e motivacional de cada pessoa, ou seja, estão conectados com os nossos valores, com o que a gente avalia como certo ou errado. Então, olha só que coisa interessante. Olhando para esse conceito, gente, vocês já conseguem matar a charada do porquê que muitos pais, muitas mães, muitos cuidadores se sentem culpados. Porque eles veem um descompasso entre aquilo que eles acreditam que eles deveriam estar fazendo e o que eles efetivamente fazem. Então, quer dizer que a culpa, olha que coisa interessantíssima, a culpa tem uma função na nossa vida. Pensem aí comigo, então. Esse chá amargo da culpa, ele está diretamente associado com o quê? Está diretamente associado com um descompasso. Então, essa é a emoção que quer nos informar que existe um descompasso entre os nossos valores e o nosso comportamento.